Bom dia, pessoal! Estamos online, que alegria! Em uns minutinhos vai chegar link para um montão de gente, tá bom? Então, amor, se você puder compartilhar o link para chegar numa galera. Estamos aqui hoje com a Kelly Fernandes, do projeto Vida em Equilíbrio, com o Michel, do Sítio Desperto, com a Ana, do Jardim da Ana, e comigo do projeto Epton Pot para finalizar essa semana Lixo Zero de conscientização ambiental e redução de resíduos. Muito legal poder conversar com vocês. Espero que a gente tenha um período de muito aprendizado para tirar dúvidas e para conhecer o projeto de cada um. O Mário já está na sala, pessoal? Tá? Então temos também o Mário da Toca do Saci, que vai falar sobre essa intersecção entre o folclore, a proteção da cultura e a educação ambiental. Super legal estar com o Mário também, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vou passar a palavra para a nossa amiga Kelly, que ela vai apresentar o coletivo Regenera, como que a gente se encontrou nesse objetivo, né, nessa missão de vida que é regenerar a natureza aqui em Caçapava, como o coletivo surgiu, quais foram os colegas, os amigos que se juntaram em prol dessa iniciativa e poder dar continuidade na pauta para agregar cada vez mais pessoas a essa missão, não é mesmo, Kelly? A palavra está com você, amiga. É isso aí, meu amor. É o seguinte, essa introdução, né, da formação do Regenera, eu acho que seria muito importante a gente dar uma voz para o Michel, né, ele que começou aí com a organização do grupo. Então, eu vou passar para você, amigo, e depois a gente começa a falar um pouquinho sobre a Semana Lixo Zero e o Instituto. Pode ser? Legal. Então, Michel, você apresenta para a gente a formação do coletivo? E aí, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Que aqui eu tô a minha conexão não tá muito boa. Todo mundo ouvindo, legal? Perfeito. Oi. Pode falar, amigo, tá todo mundo te Acho ouvindo. melhor vocês seguirem em frente, viu? Senão tá muito ruim aqui, eu não tô conseguindo ouvir vocês. Então a gente volta para Kelly, depois a gente vê se a sua conexão melhora, tá bom? Isso, manda ver aí. Eu vou dar uma pincelada, então, né? Teve há uns 2 meses atrás algumas queimadas que aconteceram aqui em Caçapava, em especial lá na região da Serrinha, onde o Michel mora. Então, sensibilizados com toda essa queimada, essa destruição que teve na Serrinha, próximo a muitas residências, a gente resolveu se unir para levar essa conscientização às pessoas, tanto da importância de não ter as queimadas, como também as queimadas elas acontecem não só pelas pessoas que querem limpar terreno, né, abrir pasto e tudo mais, mas existem as pessoas na Serrinha que também queimam lixo. Então, começou a ter várias ideias e aí surgiram vários grupos de trabalho dentro do Regenera, dentro desses amigos que cada um, né, já estava meio que encaminhando para um lado. Então, se formou o Regenera por conta dessas queimadas que aconteceram e dessa sensibilização. Depois o Michel, ele dá mais uma pincelada maior aí, né? E eu, com esse engajamento todo na área do lixo, que é minha paixão, né? Esse termo lixo, que a gente diz que não existe, mas eu vim, ao decorrer de um tempo, como é que se diz? Eu vim vendo muita importância, né, na nossa separação dos nossos resíduos. Então, me engajei num movimento que chama Instituto Lixo Zero Brasil. Fui convidada a ser embaixadora aqui na nossa cidade de Caçapava. E essa semana, né, desde o comecinho da semana passada, está acontecendo a Semana Lixo Zero Brasil.
e como eu trouxe, né, esse movimento aqui para nossa cidade, e não querendo deixar ele passar em branco, nos unimos, Denise, Ana, Mário, Michel aí, para trazer um pouquinho de informação para vocês sobre o lixo zero. Né? O Instituto, ele é formado por pessoas e ele traz o conceito lixo zero, que é o quê? É a gente entender que o lixo não existe, né? Isso nós que criamos. Então, existem resíduos, nós geramos resíduos, e eles podem ser divididos basicamente em três, que é o resíduo, o rejeito, o resíduo orgânico e o resíduo reciclável. Então, se a gente separa os nossos resíduos nessas três formas, a gente já consegue ter uma redução muito grande do impacto ambiental que a gente, como ser humano, como consumidores, né, a todo tempo, consumidor de alimento, consumidor de produtos e serviços, tudo gera um resíduo. Então, fazendo essa separação, a gente consegue ter essa redução de impacto. Por exemplo, a gente compra um chinelo, vai usar ele até ele ficar velhinho e acabou a vida útil do chinelo. Que aquilo ali não vai virar lixo, eu vou enfiar dentro de uma sacola, vou botar lá na minha rua, o caminhão vai pegar e pronto, acabou. O lixo desapareceu. O lixo não desaparece, né? Então, o Instituto, ele traz essa consciência de que a gente tem que dar uma destinação correta para os nossos resíduos, certo? E aí, separando corretamente, a gente diminui a quantidade de resíduo que vai para os aterros sanitários, né, que é um grande problema que nós temos. Essa separação e essa redução de resíduos, ela gera uma diminuição de custos para a prefeitura, porque os resíduos, eles geram dinheiro, né? Tem muitas pessoas que vivem de coleta seletiva, de reciclagem, de produção de adubo através de compostagem. Então, isso tudo, esse movimento todo, ele traz um benefício financeiro para quem está realizando. Existem muitas famílias que vivem da coleta seletiva, vivem da reciclagem, né? E a compostagem, ela entra aí nessa parte que eu vou passar para a Ana, né? Ela também é muito importante para a gente tirar esses resíduos orgânicos riquíssimos dos aterros sanitários e trazer eles de volta para a terra, né? Para eles trazerem todo o benefício que eles têm para nos trazer de volta. É uma pincelada aí para a gente poder falar bem da compostagem, que é um assunto maravilhoso, extraordinário, que eu morro de paixão. Ana, minha amiga, é com você agora. Oiê! Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Eu vou falar um pouco também, antes de falar um pouco sobre compostagem, que é uma proposta para a gente hoje, quero agradecer, né, por a gente ter conseguido nos envolvermos e estarmos aqui reunidos hoje, né? Mas também pelo Michel, quando ele, num problema que ele teve lá, né, coletivo com os vizinhos, né, de todo o bairro, ele expôs um problema e a gente se uniu. Então, acho que esse foi o maior benefício que essa queimada teve. Se uma queimada tem benefício, acho que esse foi um grande benefício. Eu lembro que foi a partir da Natália, mãe do Gabriel, e que ela me procurou, a gente tem que ajudar o Michel, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu falei, temos que fazer alguma coisa. Então, surgiu daí, para mim, o coletivo Regenera Taiada surgiu naquele momento, né? Sem eu saber o que viraria, e hoje nós estamos aqui por conta disso, mas a partir daquele momento, eu acho que eu já estava inserida, e eu acredito que assim como eu, todos vocês. Quando houve, né, essa questão de fazermos um reflorestamento lá para o bairro da Serrinha, eu lembro que eu fiquei muito comovida, porque foram mais de 4 dias, me corrija, Michel, se eu estiver errada, com aquele incêndio. É muito delicado isso, porque é como se sangrasse em mim também. Eu imagino que essa situação sangra em quem está minimamente conectado à natureza. É como se nós estivéssemos sangrando
junto com cada árvore que é queimada, com cada animal que é se perdido naquele momento, né? Então, eu acho que é de suma importância, não só para Caçapava, né, para o nosso município, essa reunião, e muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Então, para a gente falar um pouco, né, dando sequência ao que a Kelly começou, né, a coleta do lixo, a separação do lixo é tão importante que, e ao mesmo tempo, é uma seleção que acontece naturalmente. Como ela falou, o exemplo do chinelo é fantástico, porque a natureza não sabe como lidar com aquele chinelo. Então, se você tem um resíduo, você coloca ele, um fabricante, pôs ele na natureza, a natureza não sabe como resolver aquilo. Então, a gente precisa ter logística reversa para que quem fabricou pegue aquilo e transforme novamente. Então, hoje nós já temos exemplos de chinelos de borracha se transformando em muitas coisas. O plástico está se transformando em tora de madeira artificial, até para construção de bancos. Então, é um material que foi modificado, se transformou em outra coisa para se transformar e realmente dar uso de uma outra maneira. Mas isso depois, mais para frente, vai ser motivo de lives e mais lives. Acho que nós vamos ter muita coisa para falar sobre isso, né? Mas, a princípio, quando você faz uma separação de resíduo, automaticamente você começa a perceber qual a quantidade de resíduo orgânico que você tem. E aí, sim, a possibilidade de fazer a compostagem. Enquanto a gente estiver ainda no automático, jogando lixo todo misturado, nós não temos condições de fazer compostagem. E a compostagem, a partir do momento que eu fui ao mercado, comprei uma banana, a casca da banana passa a ser responsabilidade minha. O chinelo que eu usei passa a ser responsabilidade minha. Então, eu tenho que fazer essa separação, eu tenho que sair do meu automático, separo os resíduos e então eu consigo fazer uma compostagem. E assim, não tem segredo para fazer a compostagem. Talvez para a gente, que, né, nós moramos numa cidade, temos uma dificuldade espacial para fazer a compostagem, mas hoje nós temos as caixas de compostagem, que são muito práticas, que a gente põe no cantinho da casa e ali a transformação ocorrerá. No caso do Michel, ou de vocês mesmos, outros, acho que talvez o Mário e o meu caso, a minha composteira é natural, é aquela que desde a transformação planetária acontece, desde a formação planetária acontece. Uma casca de banana na natureza. Se eu ponho ela na terra, ela vai virar adubo imediatamente. Ela começa a se transformar em adubo. Então, acho que essa é a maior conscientização que a gente precisa ter. Né? Que aquele material passa a ser responsabilidade minha, enquanto estiver na minha casa. É minha responsabilidade cuidar daquilo. E aí, como cuidar daquilo? Então, quando a gente tem a caixa de compostagem, nós temos ali um ciclo fechado, é um processo que acontece internamente e eu que faço somente o controle, colocando os elementos certos do jeito certo. Tem materiais que não são compostáveis? A princípio, não, porque tudo o que é orgânico na natureza vai se transformar. Mas para quem está começando a fazer uma compostagem, eu costumo dizer, vai devagar, comece lentamente, vai observando o que você consome, o que você pode colocar, e depois você vai agregando. Depois você pode começar a colocar a comida que sobrou da panela, comida que sobrou no prato, mas a princípio o ideal é para quem está começando é começar usando realmente somente os materiais que se decompõem com facilidade, que não vão dar mau cheiro, que você vai ter menos problema. Tem muito preconceito com a compostagem, porque muita gente começou a fazer a compostagem e teve problemas de aparecerem praguinhas, aparecerem bichos, lesmas, caracóis. Então, isso é muito comum. Ah lá, já levantamos a mão aqui, né? Isso é muito comum. Então, quando a gente começa, o ideal é a gente começar fazendo realmente com o quê?
Eu vou falar para vocês alguns materiais, tá? E depois vocês, se eu esquecer alguma coisa, vocês me corrijam, me auxiliem aqui também, tá? Mas o que a gente pode usar, né? Vou começar a fazer uma compostagem. O que eu posso usar de cara daquela separação que eu comecei a fazer? O que eu costumo dizer? Coloque na pia um pote, tipo um Tupperware, um pote de sorvete, põe na pia. Cada vez que eu estiver fazendo uma refeição, todos os alimentos que passarem por ali, pelas minhas mãos, pela lavação, eu já vou separando ali. Tá? Então, cascas, talos, folhas, vão todas para cá. O que eu tiro nesse primeiro momento? Cascas de alho, cebola e abacaxi, que são muito ácidos, né? E as laranjas, os alimentos cítricos. Então, nesse primeiro momento, eu não uso esses materiais. Então, eu coloco todas as outras cascas e talos, eu uso ali. Eu posso separar. Então, eu estou chamando isso de parte úmida. E aí, depois eu tenho a parte seca, que é a parte do jardim. Então, eu vou juntar os resíduos do meu jardim com os resíduos da minha cozinha. E aí, eu tenho um material excelente para compostar. Compostar significa transformar através do tempo e da natureza. É a própria natureza que está fazendo o serviço dela. Eu praticamente não faço nada, eu só observo aquele material. Eu posso usar como material seco varrição, que é a varrição do chão mesmo, né? As folhas estão caindo das árvores, resíduo de poda, fiz a manutenção do jardim, o que saiu do meu jardim eu uso também. E grama, a palha de grama é um excelente adubo. E se eu coloco isso na compostagem, eu vou acelerar o processo, né? Quem não tem esse material pode pegar numa marcenaria, madeira, restos de madeira, serragem, palha de arroz também, né? Nós temos bastante produção de arroz aqui no Vale do Paraíba, a gente pode usar esse material também. Então, são materiais, são resíduos que eles iriam para a natureza. A madeira né? Então, ela é um adubo excelente. Então, essa separação, quando eu junto esses dois, eu uso duas partes de material seco para uma de úmido para fazer a compostagem. Então, na composteira, quem tem aquela composteira de 3 andares, a gente vai fazendo paulatinamente aí. Quando a gente tem a compostagem de baldinho, o processo é o mesmo. E quando eu vou fazer no tempo, o simples fato de colocar esse resíduo da minha cozinha embaixo de uma árvore, embaixo de uma sombrinha, ali a natureza vai fazer essa transformação. Tá dando para entender, meninas? Meninas e meninos? Tá vencendo o tempo. Ana, Pois não. eu entendi toda a explicação, achei excelente. Acho que esse tipo de explicação do começo, mais iniciante, pensando lá na pia mesmo, quando a gente começa a cozinhar, quando a gente começa a preparar os alimentos, que tem a mudança de visão, né? Que é de pensar que o resíduo, esse resíduo ele é importante, ele deve ser primeiramente separado. Antes da gente continuar a conversa, eu só vou checar os nossos convidados aqui no grupo, tá? A Kelly, o Mário e o Michel estão online? Estão ouvindo? Tô sim, tô por aqui. Sim? Tudo certo? Kelly, certo. o Mário está presente? Tá sim. Tá presente. Beleza. Confirmar aqui com a produção. Produção, a live está rolando? Tá tudo certo. Então vamos continuar, gente. Teve um aviso de instabilidade na internet, então foi só uma instabilidade técnica, tá bom? Então, a partir do que a Ana falou, eu queria retomar aqui o conceito do lixo zero, que a Kelly apresentou para a gente, porque quando a gente entende que o resíduo que a gente produz em casa, ele pode ser separado entre o resíduo seco, né? Entre o resíduo que é o material reciclado e o resíduo que vai para a compostagem, aí a gente já muda essa mentalidade para organizar o nosso lixo. Como a Ana disse, se responsabilizar pelo resíduo que a gente produz. Nessa questão, como que vocês consideram, como que a Ana, a Kelly e o Michel consideram que uma pessoa iniciante que está aprendendo sobre, se interessando agora por essa questão ambiental, por essa questão ecológica,
pode tomar as primeiras atitudes para uma vida com menos resíduos considerados rejeitos, né? Com menos resíduos que não vão nem para reciclagem, nem para compostagem. A Ana já deu os primeiros passos da compostagem, mas antes da gente chegar na compostagem, eu acho que a gente precisa ter essa mudança de paradigma, né? De mentalidade. Eu digo por mim mesma que eu sou uma admiradora do movimento e sempre me envolvi com a causa animal. Eu, como iniciante nesse processo, fiz o curso de horta com a Ana, estudei o Instagram do Michel, estudei o Instagram da Kelly. Então, essas primeiras informações, para mim, são muito importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu descobri agora, numa pesquisa com a Kelly, que o tubo de pasta de dente, aqui em Caçapava, ele não é reciclável. A gente não tem uma coleta de tubo de pasta de dente. Para mim, vai ser um aprendizado procurar outro tipo de material, outro tipo de embalagem que me supra essa necessidade de ter pasta de dente para escovar os meus dentes e poder descartá-la de uma maneira mais ecológica. Então, eu volto a dizer, na questão da compostagem, que é o nosso foco hoje da conversa, quais são as atitudes que eu, como iniciante, e os nossos ouvintes, espectadores como iniciantes, podem ter primeiramente para melhorar a compostagem? Seria comprar caixa? Seria destinar um pedaço do jardim ou do quintal para fazer a compostagem direto na terra? Ou existem passos antes disso? Quem quer falar? Só vou dar uma pincelada aqui também. Eu acho que a Kelly vai poder falar mais a respeito disso. Denise, eu acho muito importante essa conscientização, né? Nós estamos num momento de conscientizar. Então, nós hoje já estamos um pouco mais conscientes, mas nós temos que trazer as outras pessoas que não ainda têm essa consciência, né? Que é a proposta dessa reunião hoje aqui. Quando a gente fala dessa separação, isso está relacionado também ao nosso consumo. Então, é lá no supermercado, é no mercado que a gente vai realmente fazer essa separação, esse primeiro momento, né? Cobrar, inclusive, de quem fabrica, de quem produz, que os alimentos sejam de outro modo, né? Mas, se a gente começar a fazer essa separação, isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de hábito, isso leva tempo para ensinar. O maior problema que eu tenho visto não são as crianças, são os adultos que ensinam errado. Então, as escolas estão fazendo um trabalho fundamental ambiental. Os professores têm essa consciência, a grande maioria. Porém, a criança chega em casa e o pai já está fazendo tudo errado. Então, nós temos que acertar também o adulto, né? Temos que reorganizar a mente do adulto. Então, quando a gente faz essa separação, a gente já está mexendo na mudança de hábito. Então, a pessoa tem que querer muito mudar. Um vegetariano, quando decide, uma pessoa carnívora, decide parar de comer carne, ela tem que se esforçar para conseguir, né? Ela vai sentir cheiro de churrasco o dia inteiro. Onde ela passar, vai sentir o cheirinho. Ela vai ter que mudar. Então, isso eu acho que é o maior entrave. Tem muita gente que não aceita a mudança, que não quer a mudança. Então, eu acho que esse é o nosso maior entrave. Então, isso realmente é uma dificuldade com a qual a gente tem que lidar. E a Kelly, com certeza, vai conseguir até nos posicionar melhor ainda quanto a isso. É isso aí, Ana. Essa mudança de atitude, ela realmente tem que estar, a pessoa tem que querer, porque mudar não é fácil, né? Qualquer coisa na vida que a gente queira mudar. Então, é uma meta que a gente tem que colocar, como tantas outras que a gente tem na vida. E eu costumo dizer que quando a gente começa esse processo de separação dos nossos resíduos, o impacto inicial ele é tão grande, né, de você ver o volume tanto do seu material orgânico quanto tanto de plástico e de papel e de N resíduos que a gente gera,
no começo, a gente separa plástico e papel. E a gente fala, nossa, olha o quanto. Depois você tem uma presilha que quebrou. Aí você vai jogar no saco normal, você fala, não, pera, mas isso aqui não é orgânico, né? Então, esse início de você ter esses 3 resíduos na sua mente, fixamente, o rejeito, o orgânico e o reciclável. O que é o rejeito? É aquele que não tem mesmo o que fazer, que é o resíduo do banheiro, por exemplo. Ele é um rejeito, então ele tem que ir para o aterro sanitário. E aí, quando você olha, voltando para os recicláveis e para o orgânico, você começa essa separação e você vê o volume do reciclável. Você fala, ok, o reciclável eu vou destinar corretamente, né, cada material. E aí você olha para o orgânico e fala, e agora? O que eu faço? Ele não é um rejeito, mas a maioria das pessoas ainda acha que é. Então, esse conceito de você olhar para o orgânico e enxergar vida ali dentro, eu acho que é muito importante, é o pontapé inicial. Você olhar para ele não mais como um lixo, não mais como algo que vai para o caminhão normal, e você realmente entender que aquilo é vida, né? A natureza te deu alimento, ela te deu vida, né? A gente tem que comer, a gente tem que se alimentar para viver. Então, a gente devolver o orgânico para a terra, para a natureza, eu acho que é um pontapé, assim, para quem está começando, colocar esse conceito não só na mente, mas no coração, sabe? E a gente começa a refletir que isso é lindo. Eu sou muito sensível, então eu acho tudo isso tão lindo. E essa visão, né, da natureza, da gente se envolver, da gente não se dividir mais, né? Ser humano e natureza é todo mundo junto e misturado e unido. Eu acho que esse é o conceito inicial, sabe, Denise? Que a gente tem que colocar na mente e no coração. Eu acho que é isso. Legal. Eu quero trazer uma visão complementar a tudo que vocês falaram, né? Quando a gente veio morar aqui no campo, né? A gente está aqui há 3 anos. A gente chegou e falou: agora a gente vai fazer a nossa pasta de dente, o nosso shampoo, nosso sabonete. A gente vai fazer composteira, a gente vai fazer tudo e a gente vai chegar o mais próximo que der da autossuficiência desses recursos que a gente precisa, né? E acabou que chegou uma hora que a gente percebeu que a gente não ia conseguir dar conta de fazer tudo, né? Isso para a gente fazer a nossa pasta de dente, para a gente fazer o nosso sabão, né? São coisas muito possíveis de se fazer de uma forma doméstica, né? E com isso você também reduziu o impacto de várias formas, né? Mas seria muito legal se a gente conseguisse fazer isso e conseguisse essa autonomia através da interdependência, né? Eu faço a pasta de dente, a Kelly faz o sabão, né? A Ana faz ali a caixa da compostagem, a gente troca. Quando a gente faz isso, a gente está conseguindo não só, né, conquistar um espaço nosso de autonomia, mas a gente está sendo um agente transformador, assim, porque a gente não está mais demandando que a indústria mude, sabe? A gente não está demandando que as indústrias mudem a sua embalagem do tubo de pasta de dente, que ela use produtos mais orgânicos e menos sintéticos, entendeu? A gente consegue fazer com as coisas que estão ao nosso alcance, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que a gente tem uma capacidade, a gente tem recurso e a gente tem um potencial para a gente fazer, né, as coisas no nosso espaço pessoal, trocar, né, nas nossas comunidades, porque muitas das coisas que a gente compra, né, a gente está falando de resíduo, né, do descarte disso, né, mas isso tem um custo energético, né? Tudo isso tem um custo energético. E quando a gente compra alguma coisa que vem de muito longe, eu tenho mania de ler, né, da onde as coisas são fabricadas. Você vê que é tudo assim, é muito longe, né? 1000 quilômetros, às vezes até mais que isso. Ontem eu estava vendo o que era mesmo, era uma carta de baralho que eu comprei. Tava lá, produzindo na Zona Franca de Manaus. Pô, mas não tem ninguém aqui que consegue fazer um baralho aqui na nossa região, tem que vir lá de Manaus. Então, olha o tamanho da pegada, né, energética para trazer,
né? E isso para tudo. A gente acaba não pagando, na verdade, pelas coisas que a gente está usando, a gente está pagando pelo petróleo que foi usado para trazer as coisas para cá. Então, a gente está alimentando uma indústria, né, que no final é uma indústria que gera um impacto ambiental também, como o resíduo, mas gera um impacto ambiental global, né, pela emissão de carbono, que levam os efeitos né, do aquecimento global através do aquecimento da atmosfera. Então, assim, quando a gente passa a ser responsável, a gente consegue trazer essas coisas mais para perto de nós. Biorregional, né? Então, biorregional, o que é? Como a identidade da nossa região, acessando os recursos que estão na nossa região, né? Então, por exemplo, a pasta de dente, né? Tem um casal de amigos aqui em São José, que é o Flávio e a Lu, que eles produzem pasta de dente em pó, feito com joá, com cúrcuma, com outras coisas. Bom, os dentes estão aqui ainda, ó, não cai, gente, tá? Então, assim, não acredite que pasta de dente tem que ser aquele negócio que deixa a sua boca com gosto de chão limpo, sabe? Não é, isso é uma invenção da indústria. Né? No começo é estranho um pouco, porque é uma coisa orgânica, não é uma coisa sintética, mentolada em excesso. Né? Dá até um gostinho de terra, assim. Mas então é uma mudança de hábitos, né? Uma mudança de cultura, como vocês falaram, né? A gente precisa entender que a gente tem que estar disposto a experimentar coisa nova, né? E aí essa pasta de dente que é feita pelo Flávio e pela Lu, chama Lu Alquimia. E agora? Esqueci o nome. Exato dela. Mas ela vende a granel em pó. Então, significa o quê? Que para eu me reabastecer com a Lu, com a pasta de dente dela em pó, eu só levo o potinho e ela enche para mim. Você entendeu? Então, assim, e se a gente levar isso para outras coisas, né? A pegada ambiental aqui energética não é mais a pasta de dente vindo de 1.000 quilômetros, que reuniu componentes que veio de outros 1.000 quilômetros para juntar num lugar, produzir e mandar para, sabe? A gente pode conseguir ter muito dessas coisas no nosso dia a dia, principalmente essas coisas recorrentes, no nosso alcance regional, no nosso bairro, na nossa cidade, na cidade ao lado, não precisa ir para longe, né? E pensando numa coisa que gera muito resíduo, que são os alimentos, né, resíduo das embalagens, você vai para um alimento industrializado, é embalagem dentro de embalagem, né? Então, por que não ter mesmo tipo de alimento sendo produzido por uma pessoa daqui da cidade, da sua vizinha, do seu vizinho, no bairro, você fortalecer esse empreendedor aqui local, né? Esse empreendedor que eventualmente vai produzir por exemplo, um biscoito, né? Que a gente compra por aí, que normalmente é feito de trigo, ele pode começar a fazer de mandioca. E quando ele fizer de mandioca, ele pode comprar a mandioca do agricultor que está ali do lado. Então, fortalece as cadeias locais, né? Isso é o biorregional. A gente fortalecer essas cadeias aqui, criando produtos, criando né, os recursos que a gente precisa para o nosso dia a dia localmente, né? Aí a gente diminui nossa pegada energética, a gente diminui os resíduos, porque a gente pode reabastecer muito a granel, né? E a gente vai gerar o resíduo quando comprar talvez um par de tênis que vai vir numa caixa, mas são coisas que você não compra todo dia. Agora, as coisas do dia a dia, né, a gente consegue reduzir, mas a gente precisa alimentar essa cadeia, né? E só indo um pouquinho para a questão que a Ana falou, vocês têm falado dos sistemas vivos, né? Que a gente está conectado à natureza. Na natureza, tudo se interconecta, né? O resultado do metabolismo de algum ser vivo vai alimentar outro ser vivo, né? Animal ou vegetal. Então, existe uma cadeia onde tudo está conectado, tudo está sendo aproveitado de alguma maneira. Nós, talvez, somos a única espécie que pega e cria alguma coisa que ninguém pode aproveitar no final, né? E isso não faz muito sentido, não faz sentido nenhum, né? Então, o destino de tudo é a natureza, que no final é a gente mesmo, né? Então, não faz sentido a gente estar jogando lixo na nossa própria cabeça, né? Né, o destino final é o solo, né? E então a gente tem que ter esse cuidado com o solo, muito cuidado com o solo, porque o solo
é de onde inicia a vida que nos alimenta, que nos dá a vida, né? Eu vou dar só uma ideia de um resíduo que a gente também não fala muito, que a gente está falando aqui do doméstico, mas eu vou dar uma perspectiva do resíduo que é muito grave, é muito importante a gente começar a entender o impacto disso, que é o resíduo da agricultura. A agricultura como uma atividade que provoca impacto muito grande. A agricultura convencional ela usa muita adubação química e muito veneno, né? Esses componentes, eles são componentes inorgânicos, né? Eles são componentes que a natureza não vai absorver de cara, de imediato. Não vai virar adubo, compostagem, coisa boa, entendeu? E esses componentes que estão sendo usados na agricultura, eles percolam, eles vão entrando na terra e eles vão acessar o lençol freático, tá? E isso vai contaminar as águas de lençol freático, consequentemente as águas de superfície. Houve uma pesquisa, acho que foi nesse ano, que avaliou a presença de 27 agrotóxicos na água de muitas cidades do Brasil, inclusive Caçapava. Essa pesquisa está disponível, tá? De 27 agrotóxicos testados para Caçapava, a gente teve presença de 100% deles na água, tá? Então, assim, 100% desses agrotóxicos em diferentes quantidades está presente na água que as pessoas estão bebendo. E a água de Caçapava é coletada através de poço artesiano. Então, a gente está falando que o lençol freático está contaminado. Contaminado de quê? De lixo, né? Esse a gente pode chamar de lixo mesmo, porque é um lixo, né? É um resíduo que a gente não quer ter, né? E que a agricultura não se responsabiliza por isso. Então, no final do processo deles, como a gente está falando, é mais um resíduo que eles estão gerando, que, na verdade, está voltando para a gente mesmo, né? Então, é um tiro no pé, assim, né? Que a gente precisa falar e pensar como não viver mais dessa forma, né? Viver de forma diferente. Legal, Michel. Excelentes informações, apesar de ser um pouco desesperador, né? Se a gente pensar que é um recurso fundamental para a vida da gente, ainda mais aqui em Caçapava, que teoricamente a água seria mais pura, mais limpa do que em outros lugares, ter essa informação de que a gente já testou 27 resíduos que não só são maléficos para a nossa saúde, mas como são maléficos para todo o sistema natural, né? É muito triste pensar que a gente, como civilização, chegou a esse ponto de destruir uma riqueza que além de ser primordial para a vida, é insubstituível. Não tem como você criar outro lençol freático ou construir outro lençol freático, né? Então, a partir dessas informações que vocês compartilharam aqui com os nossos espectadores, eu queria seguir na pauta pensando coletivamente, como o Michel falou, como o coletivo, o Regenera, é formado por vários projetos, né? Então, o Michel, como idealizador e a pessoa que agregou todo mundo, lá no projeto dele do sítio, tem um foco. A Ana, como engenheira agrônoma e como educadora ambiental, né, com vários projetos nessa linha de educação ambiental, da Horta, da Princesa Folha, ela tem um outro foco. A Kelly, com o Instagram dela, os produtos que ela promove, que são de uso consciente, de retorno de embalagem e do movimento lixo zero, tem um outro foco. Eu, no Epton Pot, tenho o foco de educação ambiental justamente para iniciantes, para quem está começando na jornada, e ele tem um foco mais urbano, né? Perdão, Michel? Epton o quê? Só para não perder a piada, tá? Lipton. Wellington Ports. Lipton. As consoantes. O que é esse monte de consoante? Então, o nome do projeto foi sugerido pelo Oremi Ikipeng, que a gente conheceu lá no sítio do Michel, justamente. Conversando com ele, ele falou: escolha uma palavra que tenha esse fundamento ancestral da terra-mãe, né? Na língua dos Ikipeng mesmo, de uma língua original do Brasil. E depois que você repete Epton Pot, não fica antissonoro, a gente consegue pronunciar perfeitamente, não é mesmo? Perfeitamente. Exatamente. Do jeito que o Oremi
fala não dá para falar, porque a gente tem sotaque, né? Originalmente, a palavra, do jeito que ele fala, é muito diferente. Mas o que eu queria dizer é que nós, dentro do coletivo, somos engrenagens numa consciência maior. Dentro de cada projeto, dentro de cada iniciativa, a gente se une em prol da consciência ecológica no geral. Então, pensando que as pessoas elas não vão aderir a um movimento gigantesco de regeneração, no dia a dia delas, quais seriam as primeiras iniciativas? A gente falou de agrotóxico, de redução de resíduo, de repensar os hábitos, de fazer a compostagem, de tudo isso. Mas vamos supor que alguém aqui dos nossos espectadores esteja caindo de paraquedas e esteja vendo pela primeira vez um conteúdo relacionado a isso aqui em Caçapava. Nós, como cidadãos caçapavenses, pensando na potência local, como o Michel falou, diminuir a pegada de carbono, diminuir as distâncias, aproximar mais, fazer coletivamente. O que vocês sugerem que as pessoas podem fazer? Aderir ao movimento, tirar dúvidas? Começar por onde? Quem quer falar? Eu posso começar aqui. Então, só para falar um pouquinho do Coletivo Regenera, né? Estava ruim a internet aqui no sítio, às vezes não é muito bom. Eu não sou nem o idealizador, tá? Eu sou só o iniciador. Eu nem sei o que isso vai ser, esse coletivo. Eu só sei que está acontecendo muita coisa boa, e é isso que importa, né? A gente se juntou porque a gente estava precisando se conectar e ajudar uns aos outros, né? Então, eu acho que o coletivo é nesse sentido, né? Ele é um ser vivo, ele tem que existir além, né? Não gosto de dizer que tem, mas eu gostaria que ele existisse além da nossa existência, que não seja só nós, que sejam mais pessoas chegando para somar aonde elas sentem que elas podem somar, né? Então, cada um se identifica com alguma coisa nessa visão sistêmica, nessa visão de sustentabilidade, então vem ajudar. E quem sabe a gente, com todo esse movimento nosso, a gente inspire outros locais também, outras cidades, né? Que a gente consiga transformar o nosso local e seja uma fonte de inspiração para muita gente. Então, assim, eu acho que para quem está começando, sempre é muito mais fácil a gente fazer em rede, a gente fazer com outros, não começar sozinho, né? Então, sozinho é mais difícil. Você vai apanhar um pouquinho no começo. Então, assim, vamos se conectar. Junta com alguém que está querendo fazer compostagem, aprende a compostar junto, né? Quer aprender a fazer pão? Vai lá, pega o levain com alguém que já tem um fermento, começa a fazer pão com o seu vizinho, entendeu? Você vai aprender a fazer pão, você vai aprender a produzir o seu alimento, diminuir a sua necessidade de ter que ir até a padaria, né? Enfim, isso vale para todos os alimentos, para tudo que a gente está se relacionando. Se junta num grupo, experimenta fazer a sua pasta de dente, experimenta produzir as coisas que vão te ajudar a conseguir esse espaço de autonomia para começar, né? Então, faz um pequeno grupo para montar as caixas de compostagem. É muito mais fácil com pessoas do que ir sozinho. Essa é a minha dica para começar. Fala aí, Ana, pode falar. Eu penso que é isso mesmo que o Michel falou, e mais importante, talvez até, seria a observação da natureza. Quando a gente faz a observação da natureza, a gente percebe que nós somos natureza. Portanto, eu estou inserido até o pescocinho e não adianta eu me excluir disso, manter distante a natureza. Tenho que estar incluída, que aí é a coparticipação. Então, a observação da natureza faz com que eu melhore no meu autoconhecimento. Eu vou começar a ter dimensionamento de o que cada coisa faz, por que está aqui. Né? O Michel falou de ciclo, de que tudo funciona, né? Tudo na natureza se integra.
E é isso mesmo. Então, eu tenho que me integrar do melhor modo possível. Mas, para isso, eu preciso saber quem eu sou. Então, o autoconhecimento e a observação da natureza vão fazer, por consequência, que eu consiga separar meu lixo. Porque eu estou me modificando internamente. Quando eu me modifico internamente, externamente vai acontecer. Por exemplo, o Michel morava na cidade, já morou em São Paulo, era um cara urbano, hoje ele está morando na zona rural. Antes dessa mudança dele física acontecer, dele chegar até a zona rural, ele teve que mudar internamente. Então, as mudanças são internas. Então, a partir da observação da natureza, a gente consegue isso. E a gente tem aqui no grupo o Mário, né? Depois eu acho que a gente já vai jogar a bola para ele, que trabalha com turismo e que trabalha incentivando a criançada à observação da natureza. Então, eu quero depois que o Mário faça esse link para a gente, porque é fundamental que a gente se modifique como seres humanos. O planeta não aguenta mais as nossas gerações passadas, do jeito que a gente viveu até agora. Então, isso a gente vai fazer com a mudança, com a conscientização da galerinha que está chegando aí, né? Então, eu acho que a partir disso, a autoobservação é o início para tudo. E daí tudo vai ser uma consequência de melhoria. E nós estamos exatamente nesse momento. Essa é a minha colocação, é um pensamento que eu tenho e que eu tento levar isso para todos os lados. Com a minha princesa Folha, que no momento a gente fala num outro momento dela. Muito obrigada. Vai, Kelly. Só para fechar tudo que a Ana e o Michel falou, para colocar de uma forma prática para as pessoas que queiram dar o pontapé inicial. Eu acho que hoje em dia é muito raro quem não faça pelo menos a separação do seco-úmido que a gente fala, né? Que é o reciclável, o plástico, o papel e tudo mais do orgânico. Então, é buscar, né, esse movimento interior que a Ana falou, o Michel também, e observar, começar uma observação externa também do que você está gerando. É parar, eu faço essa reflexão toda semana, gente, e eu mostro aí no Instagram também. Eu pego o meu resíduo, eu boto ele no chão e eu olho e falo, meu Deus, o que eu posso reduzir daqui? O que eu posso parar de comprar e eu mesma fazer? Eu parei de comprar produto de limpeza e eu decidi fazer os meus produtos de limpeza. Então, hoje eu não compro mais. Por que eu tive essa atitude? Porque eu observei o meu resíduo e eu vi o quanto de resíduo eu gerava com embalagens de produto de limpeza. E hoje eu descobri que com 3, 4 itens naturais eu faço produtos de limpeza maravilhosos. Semana passada teve uma brincadeira que foi muito legal. Meu marido usa muito remédio de nariz, esses Neosoro da vida. E eu postei, né, mostrando os meus resíduos, e eu falei, olha, gente, tem um problema aqui para resolver, vocês vão ter que me ajudar. Meu marido usa muito remédio de nariz. E foi um movimento das pessoas, faz assim, pinga soro fisiológico, mistura isso com isso. Então, é esse movimento do observar e tentar novas experiências, como o Michel falou. O que eu posso produzir? Eu acho que é isso aí, Denise, esse é o pontapé inicial. E o Mário aí vai falar para a gente coisas maravilhosas também sobre... É hoje, Mário, o dia do Saci? Só relembra, gente, se foi hoje ou ontem. Eu quero ouvir do Mário também essa conexão entre o movimento que ele faz de turismo rural e a educação das crianças nesse sentido da observação da natureza. Mário, você está online? Tô me ouvindo? Olha, ele veio de Saci em comemoração, que maravilha! Fala então, amigo, estamos te ouvindo. Legal, gente. Olha, ouvir vocês, hoje é dia do Saci e um presente maior que a gente podia estar ganhando é essa primeira fala, nossa primeira conversa do coletivo, fazer parte da nossa programação. Quando a gente começou essa movimentação do Lixo Zero, e eu tive o prazer de estar mais próxima da Kelly, e sentir a paixão que ela tem também sobre o assunto, foi motivando a gente a trazer
de volta, assim, alguns projetos que estavam assim meio de lado, porque a gente começa uma luta, ela é muito solitária, né? E ela é muito difícil, como o Michel falou, fica muito mais fácil quando a gente se integra. Então, hoje, esse movimento do dia 31 de outubro, que é conhecido hoje, é determinado, né? Hoje é um movimento nacional, o Dia do Saci é comemorado no Brasil inteiro, em especial Caçapava saiu na frente. A gente não só comemora o Dia do Saci de uma forma festiva, mas ela também faz parte do calendário de eventos do município, através da Lei 5.090, e essa lei foi justamente criada para que o dia 31 de outubro a gente possa observar, é um dia de reflexão, né? Para os temas que é cultura e meio ambiente. Então, quando a gente ouve vocês falarem todos esses dando dicas e falando sobre como a gente pode cuidar do nosso cantinho, do nosso quintal, das nossas matas, ver como valeu a pena todo esse tempo que a gente trabalhou fazendo justamente essa ponte de pessoas que têm um conhecimento técnico, como vocês têm, e levando isso para outras pessoas, em especial para as nossas crianças, né? Então, são 15 anos também, é um dia de festivo para nós, aqui, dos amigos do Saci de Caçapava. Nós estamos completando 15 anos e a gente estava também aí não sabendo como comemorar, e também voltando à questão quando a gente se encontrou, Michel, Kelly, Ana, e a gente resolveu levar adiante esse projeto. Eu podia ser melhor essa comemoração, né? Então, a gente, voltando para as crianças, a gente nota, eu vi que a dificuldade, como o Michel falou, não adianta a gente só querer e achar que a gente pode impor algumas coisas, porque a gente acredita que é o certo e tudo mais. Então, as crianças, elas vão ajudar nesse processo, com certeza. Quando a gente fala num processo desse de selecionar o lixo, de fazer um trabalho com a compostagem, é um trabalho de vida, como a Kelly falou, né? Você está gerando vida. Então, o artesanato, que isso hoje também é muito comum, a gente vê o artesanato brotar do famoso lixo, né? Então, quando você envolve as crianças nesse projeto, vira um projeto familiar e a gente começa a conviver de uma forma diferente. Uma dificuldade que hoje, no dia de hoje, as pessoas têm é justamente de como conviver com as crianças, como que a família pode conviver se nós temos, né, o celular, a televisão contra a gente. Então, esse tipo de atividade vai ser uma atividade muito bacana e as crianças, com certeza, vão colaborar muito nesse processo aí de implantação desses novos hábitos, mudança de vida, né? Que também foi um trabalho que os amigos do Saci, desde o início, tenta colocar, que a gente quer mudar, sim, a sociedade, a gente quer mudar, sim, o povo todo, mas de uma forma sensibilizando esse pessoal, né? Então, quando as crianças elas estão abertas para esse contato, e elas sempre estão, né? A vantagem das crianças que, quando a gente chega, primeiro que o Saci ele é fantástico, uma coisa que desde o início eu me apaixonei pelo Saci é justamente pela facilidade que ele tem de cativar as pessoas, né? Então você consegue conversar com todo mundo de todos os segmentos de uma forma muito divertida, né? E leve, não fica um assunto pesado, muito técnico, e você vai conseguindo colocar todas as informações que a gente precisa para realmente mudar essas pessoas, né? Então, sensibilizar as crianças e fazer com que essas pessoas se transformem realmente em pessoas sensíveis, elas vão ter essa sensibilidade de não só com o lixo, mas com tudo que está em volta. Então, quando ela ficar sabendo que a gente fez várias alusões sobre isso já, né? Quando você fala nos personagens do folclore, cada um tem uma função dentro da mata. Só lembrando que o Saci ele é o nosso super-herói, ele domina poderes, ele controla os elementos da natureza. Quando a gente fala da Yara, você liga diretamente aos rios. Então, você consegue conversar com as crianças e dando exemplos práticos que, se ela não cuidar em casa dos resíduos dela, se ela não cuidar
da forma com que ela age com as pessoas, respeitando as diferenças, ela não vai conseguir, aquele serzinho não vai conseguir mais sobreviver. Então, um dos exemplos que ficou muito claro nos últimos tempos aí é a dificuldade de se ver. Me pergunto muito, por que a gente não consegue ver o Saci, né? Então, a resposta é a mesma, por que a gente não consegue ver os outros animais com a mesma frequência que a gente via antes, né? Então, para que a gente possa ter acesso a esses animais, possa ver o Saci, a gente precisa preservar a natureza e todo o seu entorno. E aí é onde a gente vai conversando muito com as crianças e também, para nossa surpresa muito positiva, o interesse dos adultos, aqueles que já são mais sensíveis, é muito grande também no tema. E assim a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né? Há 15 anos, como eu falei, o nosso público-alvo realmente é as crianças, mas através do turismo, que a gente tem um projeto Na Trilha com o Saci, a gente faz vários ecotrilhas, né? Circuito de observações de pássaro, pegadas na matas também, né? Tentar identificar quais são as pegadas que tem na mata. E são vários projetos aí, milhares de mudas que foram plantadas ao longo desses anos, de mata nativa, projetos de conscientização, enfim, muita coisa que a gente vem fazendo e com os amigos do Saci. Então, vocês hoje, com essa live, o que vocês estão fazendo, nada mais, nada menos, vocês estão se mostrando como ninguém um amigo do Saci, um amigo da natureza, um amigo da nossa cultura. Então, eu fico muito grato mesmo de fazer parte dessa live histórica. Ela é histórica, podem acreditar, é um divisor de águas. Muita coisa boa virá atrás disso. Então, eu fico muito feliz de comemorar os 15 anos do Amigo do Saci, no dia do Saci, né, dia 31 de outubro, e com pessoas tão especiais como vocês e todos vocês que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo, que provavelmente vai ficar gravado aí nas redes sociais. Muito obrigado mesmo. E se tiver alguma dúvida que vocês queiram saber, estou à disposição. Eu queria comentar com os amigos, com a Ana, com a Kelly, com o Michel, que para a gente sempre foi uma enorme honra e um enorme prazer colaborar com o projeto do Mário, né? Com esse dia 31, que sempre foi tão divertido lá na praça, quando ele faz com as crianças e leva brincadeira, contação de história, vários elementos culturais que, através desse viés lúdico do folclore, né? Traz essa sensibilidade para esses temas na educação ambiental das crianças pequenas, que, como a Ana falou também, são a ponte para essa transformação no mundo, né? Eu acho muito legal a gente pensar que, como a Kelly falou, que hoje é raro a gente saber de alguém que não separa o lixo ou que não tem essa consciência. Eu, infelizmente, não tenho essa vivência, não tenho essa visão. Nos meios que eu frequento, que as pessoas que eu conheço ainda estão muito distantes dessa visão regenerativa, dessa visão integrativa com a natureza. Eu acho que a gente tem essa visão de transformação justamente porque estamos cercados de pessoas que já estão na mesma vibração. Então, a gente, como grupo, já está integrado a pessoas que estão interessadas nessa transformação gradual, pensando nas próximas gerações e pensando na nossa própria saúde, na nossa vida no planeta, fazendo parte da natureza, né? Falar sobre educação ambiental e sobre a transformação desses hábitos aqui em Caçapava no dia do Saci é muito importante, justamente por isso que o Mário falou, que os projetos eles são interligados. A cultura, a educação e a ecologia, elas formam um tripé para que as próximas gerações elas entendam que a proteção da natureza e esses novos hábitos, elas compõem a vida da gente. Não é algo que você faz de fim de semana ou num feriado ou quando você pode. São hábitos que têm que ser frequentes, né? Que têm que ser permanentes, que tem que ser algo que está naturalizado na vida das pessoas. Então, para mim, é muito complexo dizer que a partir disso a gente vai transformar tudo, né? Porque eu acho que a partir desse encontro a gente transforma a gente, os nossos hábitos, as nossas famílias,
para inspirar outras pessoas a integrarem esse movimento. Eu desejo imensamente que o ano que vem a gente possa estar junto de novo, presencialmente, na praça, né, Mário? Para poder pular corda, contar história, pintar o rosto, vestir fantasia, que é a minha área de conhecimento, que também é arte e educação, né? Essa visão cultural ampla, que integra todos os outros temas através da arte, e que a partir desse encontro de hoje, a gente possa planejar essa reabertura pós-pandemia já com mais consciência ambiental, com esse vigor renovado de um grupo que está começando agora, mas que já tem tantas pessoas com projetos tão consolidados como o do Mário, da Kelly, da Ana e do Michel. Alguém tem alguma consideração? A gente está nos minutos finais do nosso horário programado. Eu gostaria que vocês pudessem fechar, cada um no seu tema, para a gente dar tchau para o pessoal sem dever nenhuma resposta. Primeiro, eu gostaria de falar que o Mário me deixou aqui totalmente emocionada. Eu me vi muito nele nessa questão de trabalhar sozinho, porque eu sempre fui muito ligada à natureza e sempre me vi falando para as paredes. E aí, de uns tempos para cá, eu não tenho mais falado para as paredes. Quando eu conheci o Michel, foi um amor, assim. A gente se viu muito poucas vezes, mas eu me apaixonei por ele. Conheci a Kelly recentemente, me apaixonei por ela também. Acho isso muito legal. Acho que significa que realmente a gente está todo mundo indo para o mesmo lado. E, infelizmente, Kelly, eu não vejo, não estão ao meu redor as mesmas pessoas que você. Eu ainda vejo muito lixo misturado. Onde eu vou, nas casas dos meus amigos queridos e amados, continuam misturando lixo. Então, assim, isso é muito comum, isso é muito constante na minha vida. E aí eu sou aquela pessoa que fica meio chatinha falando, tem que separar, né? Mas aí eu também já estou cansada de falar desse jeito, né? Então a gente tem que mudar o jeito, continuar fazendo a nossa parte e o resto vem por consequência, né? Então, eu só posso agradecer, foi um encontro muito bom, fico muito feliz que a gente tenha conseguido se mobilizar, vejo muitas outras oportunidades aqui, já vi a Princesa Folha falando junto com o Saci vai entrar na Princesa Folha a qualquer momento desses, e nós vamos nos falando sempre, e que a gente possa realmente ecoar, né? Plantando várias sementes. Muito obrigada a presença de vocês, as trocas de ideias, as falas. Essas reflexões são muito importantes. Muito obrigada, viu? Michel, Kelly, Mário, Denise e o Bruce, que está aí nos bastidores também. Gente, vamos fazer uma correção aqui. Quando eu falei que as pessoas, geralmente, elas já separam, é que, assim, a gente estava conversando do básico, né, para começar. E a grande maioria que já começou a ter alguma atitude, esse é o básico, né, separar o seco do orgânico. Não que todo mundo já esteja fazendo isso. Eu também vejo, viu, Ana e Denise? Eu vou na casa de alguns amigos e eu também sou essa que fala, pô, mas você não separa ainda? Mas é que quando você vai falar de um pontapé inicial, às vezes pode, para quem já tem alguma ideia, pode parecer muito simples, mas é nesse simples, sim, que a gente tem que começar, nesse básico, mas é isso aí. Eu também quero agradecer imensamente essa nossa reunião de última hora, mas eu acho que ela tinha todas as conspirações para acontecer. O Mário realmente fechou, assim, com chave de ouro, o meu coração quase explodiu pela boca aqui, porque é isso, né, Ana? É a gente se sentir sozinho, e quando a gente se reúne assim, a gente fala, meu, dá para mudar, dá para fazer, e é muito lindo tudo isso. Eu sou a boba, eu fico apaixonada por tudo isso que está acontecendo. Eu acho que vai fazer história, sim, como o Mário falou. A gente está se reunindo e a gente quer mais pessoas que estejam aí se sentindo sozinha, que vem para cá, vem junto com a gente, ninguém tem que se sentir sozinho, não. E muito obrigada a todos vocês, Michel, Mário, Ana, Denise, e todo mundo que faz parte do Regenera, que está aí por trás, a Natália, uma amiga também, nossa,
Se não fosse ela, gente, eu acho que nem eu estava aqui. Ela, o Danilo, me incentivaram muito, eles foram pessoas muito exemplares para mim. Através deles eu conheci o Mário, eu conheci o Michel, conheci a Ana, e aí através do Michel conheci o Mário, e agora conheci a Denise, essa linda. Então, olha, meu coração está explodindo de alegria. Espero que quem assistiu tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente e vamos se unir, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo. Legal. Eu também estou muito feliz aqui, pessoal. Feliz que essa rede está crescendo, esse tecido está sendo costurado aqui, né? Não só por nós que estamos aqui online, mas tem muita gente, né? Como você falou, a Natália, o Gabriel, já, né? Que tem lá os seus 15, 16 anos, uma consciência ecológica e é o futuro, né? O Gabriel que já está fazendo a sua agrofloresta lá, plantando aqui em Caçapava. A Elda, né, da Casa Amarela. A Elda, na verdade, foi ela a provocadora de tudo, tá? Ela que, a partir do incêndio na Serrinha, ela falou, Michel, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E a vontade era fazer alguma coisa e a Elda deu esse gatilho aqui para nós, né? E aí estamos todos aqui. Então, a Elda é uma pessoa muito querida aí da Casa Amarela, que a gente possa também, né? A gente está brincando lá de ter um espaço modelo na cidade, né? O espaço com saneamento ecológico, né? Que isso aconteça lá na Casa Amarela, que sirva de exemplo para a cidade repensar o seu desenho, né? O tratamento de todos os seus resíduos, né? Das pessoas serem autorresponsáveis pelos resíduos delas, né? E a gente, quem sabe, tem a Casa Amarela como exemplo lá disso. Tem o João também do Sítio São Pedro, né? Que está produzindo as nossas mudas para a gente fazer as ações de reflorestamento. Então, a gente está coletando sementes, estamos deixando lá com o João, que está cuidando dos bebezinhos para a gente poder plantar no futuro, né? E mais pessoas, pessoal da Serra do Palmital, pessoal da Ecovital, estamos juntos, todo mundo, está todo mundo conectado, e cada um está dando uma contribuiçãozinha como pode, né? E eu acho muito bonito esse movimento ter esse lado da cultura mesmo, de ter a arte, de trazer essa beleza que precisa tá construindo essa narrativa, né, de uma forma que seja lúdica, que seja gostosa e que crie uma identidade nossa, né, uma identidade daqui, desse povo daqui, dessas nossas raízes, né. Então vamos por esse caminho que tá lindo, gente, tá maravilhoso. Obrigado por todo mundo que tá participando disso e que venham mais pessoas se somar. Tá? Um abraço para vocês. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Fala um tchau para a gente, Mário. Das suas considerações finais. Legal, como eu falei, estou muito feliz. Então, hoje, o Saci, o amigo do Saci de Caçapava, completando 15 anos. Estou muito feliz de essa festa está acontecendo dessa forma e com vocês, né? É isso aí, Michel. 1 mais 1, sempre mais, né? Vamos somando. Tem vários coletivos surgindo aí na nossa cidade, coletivos de meio ambiente, coletivos de cultura, coletivos de turismo, né? E o nosso turismo é extremamente cultural e ambiental. Então, é isso. Lembrando que as pessoas que ainda não estão ainda sensibilizadas, não são nossos inimigos, né? São pessoas que ainda não tiveram oportunidade de vivenciar o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, a vontade que a gente está de passar para essas pessoas momentos como a gente ouvindo o Michel e a Ana no fundo, os passarinhos cantando, né? Ver a paisagem que o Michel tem ali diariamente, conviver com a natureza e com as coisas acontecendo de uma forma respeitosa e amigável, divertida, como o Michel falou, é o desejo de todos. A gente quer que realmente muita gente usufrua disso. E é isso, tá? Muito obrigado. Denise, realmente você lembrou muito bem, você sempre tratou com muito carinho, né? Sempre que a gente precisou, a gente pediu um help aí para a Denise abraçou o nosso projeto, que a ideia sempre é em praça pública, abrir para o povo, conhecer toda essa maravilhosa, essas coisas lindas que a gente está falando aqui hoje. Então é isso aí. Obrigado, amigo. Obrigada, Mário. Estaremos sempre à disposição de vocês aí, sempre que precisar. Um beijo para todos. Excelente. Pessoal, para terminar, então, eu queria resumir para todos nós fecharmos aqui que esse primeiro encontro a gente está incentivando
colocando os primeiros pontos para o pessoal aproveitar agora o feriado para separar o baldinho para colocar na pia, começar a compostagem, entrar num grupo, num coletivo, mandar mensagem para a gente se precisar de ajuda, se unir com os amigos para, nesse primeiro momento, ter o foco na separação do resíduo e no início da compostagem caseira ou coletiva, se vocês tiverem essa possibilidade. Para terminar, eu queria mandar um beijo para quem está online aqui, o professor Márcio de Souza, a Elda, a Gabi Besser, a Natália Figueira, a Ferdiana, a Márcia Luz, a Adriana Couto, Fabiola Barbosa, Renata Marques, Arlete Black, quem mais? Por enquanto, é essa galera que mandou beijo para todo mundo aqui que está online, são nossos amigos, nossos companheiros de coletivo, as famílias que apoiam. Essa live vai ficar gravada depois, eu vou mandar para todo mundo que participou postar nas suas respectivas redes, no Instagram, no YouTube, no Facebook, daí a gente marca todo mundo que não pôde assistir ao vivo. Queria deixar um beijo para vocês e deixar combinado que numa próxima oportunidade a gente vai dar mais ênfase em outros pontos. Agora eu e a Kelly estamos pesquisando sobre a cooperativa aqui de Caçapava de separação do lixo, né? A Caturetê. Vamos convidar o Sullivan Branco para participar de conversas mais aprofundadas sobre outros temas. Então, vocês podem aguardar as próximas lives, que a gente vai preparar um material bem bonito junto com os amigos e sempre aceitando as sugestões e o pedido aí do pessoal que está assistindo, tá bom, gente? Deixo um beijo para todo mundo que ficou online o tempo inteiro, agradecer o Bruce, que fez a arte, a produção, a iluminação e a transmissão na internet. E se vocês precisarem de mim ou mais alguém do grupo, é só deixar nos comentários que a gente manda o link para o grupo do Regenera, né, Michel? E agrega quem mais puder ajudar nessa jornada de regeneração da nossa cidade e do planeta como um todo. Abre o microfone todo mundo aí, gente. Vamos dar um